Começamos mais um Talk Feeding! Obrigado você, meu irmão, que está aqui, nós aqui na comunidade Tom de Amor, você no nosso canal do YouTube, o Talk Feeding. Muito obrigado mesmo. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria. Meu nome é Wesley Maceira, graça e paz. Muito obrigado por você estar aqui. Por favor, já se inscreve no canal. Inscreve, por favor, já comenta, gente. Já compartilha. Nós estamos com um canal novo do programa tem específico. 100 inscritos ainda, viu, Wesley? E tem 100 inscritos só. Então, meu amigo, vamos lá. Precisamos chegar a Se 1000. inscreve aí, manda pra galera, porque você sabe que esse canal é para evangelização e você faz parte dessa missão junto com a gente, beleza? É isso aí. Não Curtir, esquece. compartilhar, comentar é uma forma de evangelizar, porque a gente tem mais engajamento e mais gente vai participar desse nosso papo de fé. Tá bom? E falando em papo de fé, hoje, até que enfim, conseguimos mais um padre para estar conosco. Você ficava reclamando de padre, que só tinha padre aqui, agora é verdade, a gente ficou segura de padre. No começo era só Primeiro padre do ano. Veio bater um deserto. Não vinha um padre. E agora temos aí um padre mais uma vez conosco para você. Sacerdote redentorista. E presta atenção, hein? Sacerdote redentorista. Se liga nessa, ó. Filho de Sr. Antônio e Sra. Catarina. Irmão, faz a conta aí, tá? Cida, Dora, Dita, Mara, acho que eu conheço a Mara. Bosco e Zélia. Natural de Natércia, Minas Gerais. Um mineiro de verdade. Um mineiro de verdade. Formado em Teologia e Filosofia. Ordenado sacerdote redentorista há quase 28 anos. Em dezembro deste ano, ele faz 28 anos de sacerdócio, meu amigo. Não é para qualquer um não, hein? Não é não. Já exerceu as funções de pároco, formador superior, reitor do Seminário São Geraldo, diretor administrativo da Rádio e TV Aparecida. Agora que a gente vai. Já agora ensinou uma ajuda a profissional tudo aqui. Acústica, a gente ia apresentar. Só esqueceu de ensinar o áudio, mas tudo bem. E agora, ecônomo provincial. Falamos de quem, meu amigo? Do Padre José Vilas Boas. Boa noite, Wesley. Boa noite, Estevão. Boa noite, Mineiro, ali na Contra-Regra, na sonoplastia, né? Muito bom na sonoplastia. Né? E boa noite a você que nos acompanha. Que Deus abençoe. Manja muito de equipamento. O Mineiro é bom. Só explicar ao pessoal aqui. Vamos dedar. Esse aqui é, pessoal, que a gente tá fazendo isso pela segunda vez, porque alguém esqueceu de ligar o áudio, mas a gente perdoa, viu, Mineiro? A gente aqui ensaiou pra vocês, estamos fazendo um programa de qualidade ensaiado aqui pra vocês. E eu já queria pedir desculpa pro pessoal. Pessoal, Padre José Vilas Boas é também conhecido como Tio Vilas. Sim. Dele. Meu tio Vilas, porque ele é tio da Danúbia, minha esposa, irmão da Dona Mara, minha sogra, mãe da Danúbia. Então, por isso, se eu chamar ele de tio aqui, vocês me perdoam, porque é o costume. E como eu sou uma criança de Deus, eu chamo todo mundo de tio. Vai virar tio também. Vambora. É muito bom ter um padre tio, um tio padre, hein? É verdade. Eita, É muito bom ter um padre na família. É muito bom ter um padre na família. O meu tio quase foi. É, né? Quase foi. Na beiradinha conheceu minha tia. É pra quem pode, não pra quem quer. Pois é. E aí vamos falar sobre isso. Isso acontece. Porque você não estava aqui, mas nós estávamos. Teve uma frase, meu amigo, que deu uma porrada, um toque no coração, que até eu falei, maluco, essa frase tem que tatuar. Tem que tatuar. Que é a questão do padre. Por favor, eu peço que o senhor repita a questão depois, no contexto sobre o padre. Isso aí. Que tem que ser... É pra poucos. E a gente já pode começar esse programa, né? Falando da tua infância, né? Da tua... na infância em Natércia, depois a mudança para o Paraná, depois as suas brincadeiras de infância, seus desejos de infância de ser sacerdote. O microfone é seu. Muito bem. Não, mas muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui e participar com vocês, né? Eu acho que é muito interessante. Hoje o mundo ele tem várias ferramentas, né, que podem ser muito bem usadas para a prática do bem. E uma dessas ferramentas hoje são as redes sociais, né? Infelizmente, às vezes acontece muitas coisas negativas, com mentiras, certeza. Fakes, né? Mas tem muita gente boa também nesse meio, fazendo muita coisa boa, muita coisa bonita, e isso é positivo. Esse cara aqui é um deles, né? Mas da minha infância, o que vocês gostariam de saber da minha infância? Eu nasci lá em Natércia, no sul de Minas. O que o padre aprontou quando era criança, né? Irmão? Essa é a pegada. Exato. Né? Mas nasci na zona rural do município de Natércia, no sul de Minas. Né? Me lembro muito pouco de lá, porque quando meu pai mudou para o norte do Paraná, eu tinha 5 anos, mais ou menos. Né? Eu lembro
de onde a gente morava, da casa da minha avó, o caminho que chegava até minha avó, tinha um pequeno riacho ali de água, e naquela época a água era limpa, cristalina, a gente podia até beber daquela água, né, que não teria problema nenhum. Tinha um morjolo, que é um instrumento agrícola de limpar Acho que eu sei arroz, que é. feijão, Aprendemos milho, isso já. essas coisas, né? E a minha tia, às vezes, ou o meu tio que estava trabalhando, e colocava eu no cabeçote do morjolo para subir e batia. Né? Era uma das brincadeiras, né, de tio, né, para com o sobrinho. Era né? o boi mecânico da época. É, exatamente, o boi mecânico da época. E eu me lembro que uma vez eu cheguei na casa da minha avó, tinha na taipa do fogão um tacho de cobre, né, parecia um doce de leite, eu pensei de fato que era doce de leite, e era sabão de cinza, né, com soda cáustica, né, que fazia dos miúdos do porco, né, o sabão feito dos miúdos do porco. E aquilo me queimou muito a boca, né, e me deixou por uns dias, né, bastante complicado. Né. É umas lembranças, né, que ficaram. Né. Depois, né, o dia que meu pai mudou para o norte do Paraná, fez a mudança, né, descarregando aquelas coisas, eu nem estava entendendo direito ainda daquilo, né, mas fiquei sabendo que a gente ia mudar, despedir dos avós, né, e fomos para o norte do Paraná. Né, e lá a gente começou a vida, né, ali. Depois de alguns anos, né, a gente teve a infelicidade de perder a mãe. Minha mãe faleceu muito jovem, né, com 37 anos. 37 anos. Deixando 7 filhos para o meu pai criar. Meu pai assumiu toda a paternidade, maternidade também. Meu pai foi, por um bom tempo, pai e mãe da gente. Né? E depois, com 18 anos, eu vim para a cidade de São José dos Campos recomeçar a minha vida mais independente. Né? Tinha uma das brincadeiras que eu fazia, né, que eu sei que o Estevam está curioso para saber, que uma das brincadeiras no meu tempo de criança era brincar de ser padre. Né? O meu pai era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele era assinante do jornal Santuário, né, de Aparecida, né, e lia aquilo com prazer, né, ele comprava todos os anos o Ecos Mariano, que é uma revista do Santuário, e tem até hoje. E a minha mãe era costureira, né, eu lembro que ela fazia as nossas roupas, né, os vestidos das minhas irmãs, a minha calça, a minha camisa, né, que era mais um short, né, que a gente usava do que propriamente uma calça. Mas eu pegava aquele livro, enrolava no lençol, naqueles tecidos que ela tinha de fazer a roupa para a gente, e ficava ali passando, imitando, né, aqueles padres na fotografia daquele livro. Né. E tem, né, na minha história, né, de infância, eu nasci com a minha cabeça ainda não tinha fechado totalmente. Né. Como eu nasci em casa, acompanhado por uma parteira, então ela pensou que aquilo era um tumor e foi lá na cozinha, pegou um garfo e enfiou aquele garfo naquela, né, cicatriz da minha cabeça, e aquilo feriu bastante. Né. Eu, né, recém-nascido, né, alguns minutos já, né, passar por uma garfada na cabeça assim não é para qualquer um, né? É por isso que é bom de garfo, hein? Né? E a minha avó depois, mais tarde, ela isso, me cara. contava, né, que ela foi visitar, foi ver se não tinha nenhum defeito, tudo, percebeu aquilo, porque aí a parteira colocou uma carapuça na minha cabeça e foi embora. Né? E a minha percebeu, aí começou todo aquele processo. Por isso eu fui batizado com 12 dias, né? Nasci no dia 5 de novembro, fui batizado no dia 17, né, do mesmo dia, 12 dias de Isso é vida, graça né? também, né? Também, né? Também. Mas sarei. E depois do tempo, aí a minha mãe me trouxe até a Aparecida, fez uma romaria Aparecida, me consagrou a Nossa Senhora lá na Igreja Velha, me colocou sentadinho ali no presbitério da Igreja Velha. Na época a imagem de Nossa Senhora ainda ficava na Igreja Velha, porque não tinha Igreja Nova ainda, né? E a oração que ela fez, o voto que ela fez, o que ela pediu para Nossa Senhora, eu não sei, porque ela nunca disse. Mas o que ela pediu deu certo, Nossa Senhora escutou. Né? Então Nossa Senhora escutou a oração da minha mãe, que me consagrou ela para ser padre, e as brincadeiras que eu fazia de ser padre, Deus levou a sério. Enquanto eu brincava, Ele levou a sério, e eu estou aqui hoje, quase 28 anos de padre. Verdade. Que coisa, né? Nossa, o fato do garfo... É uma coisa de falo maluco. assim, primeiro, assim, cara, que coragem é essa de catar um recém-nascido e enfiar um garfo na cabeça? Mas é a realidade daquela época, né? Não é? É muito louco. Eu também nasci com o crânio aberto, eu nasci de 8 meses, então tinha um dedo de fissura assim, no meu crânio. E minha mãe, nossa, tadinha, sofreu. Sim. Porque assim, ela botava aquela touquinha, né? Temos alguma coisa em comum. Tem alguma coisa em comum. Que era aquela touquinha na cabeça, ficava redondinho, e ela tinha que virar a noite toda. Ela tinha que acordar e ela ficava virando assim, ó, a minha cabeça, pra não ficar... Porque o crânio não fechava assim, porque não Sim, ficar sim. comprido, sabe? Ficava virando o tempo todo.
Tadinha, ralou. Ah, agora eu tenho sei, então, o que tá acontecendo. Abriu de novo, então, é isso? É isso? Conta pra mim. Não. Essa boina é um carinho. É um carinho recebido de um irmão meu já falecido. E a mãe dele, eu acompanhei ele até o final, cara. Eu saí do hospital 11 horas da noite, ele faleceu na madrugada daquele dia ali. Então, aí a mãe dele me chamou na casa dela e me deu esse carinho, que a gente caminhava muito tempo junto, eu e ele. O Tuta, Luiz Tuta. Tive o prazer de conhecê-lo. Cara do bem. Que Deus dê um descanso eterno. Amém. Deu. Ele morreu com câncer e foi bem pesado. Mas só pra gente concluir aqui, né? E já entrar naquele papo que a gente já tava um tempinho atrás, né? É a referência, né? Da família. Né? Como você disse, receber uma base familiar, uma família simples, né? Na humildade, uma pobreza simples, mas numa humildade devotada a Deus dentro da igreja, né? A missa com frequência, oração em família, né? O teu pai que perdeu a esposa que o acompanhava, se dedicou ali à paternidade, se santificou através da paternidade, se dedicou a isso, né? E criou 7 filhos ali sem que nenhum fugisse, né? Dentro disso. E aí eu contei aqui, né? Já contei pro tio e que gostaria de externar aqui o quanto isso me impactou dessa simplicidade, né? Porque eu sempre tive uma referência de catolicismo no meu pai, né? Meu pai, conhecido aqui na paróquia de Santana, aqui de São José dos Campos, um bispo de Santana, né? Monsenhor Luiz ali chamava ele para fazer a homilia no lugar dele, né? Porque meu pai conhecia todos os documentos, era sempre pautado. Você viu o que é, né? Cara, eu falei aqui. Tá explicado, filho, né? Tá explicado. E aquilo sempre foi uma referência para mim. Então eu vi o meu pai assim naquela devoção, oração, missa diária, e eu falava aquilo é uma referência para mim de fé. Mas isso mudou. Não só porque meu pai não é um católico bom, mas eu entendi, né? Estudando a fé, entendendo a fé, eu mesmo, Estevão, com a concepção, que, primeiramente com a irmã do Sr. Vilas, a minha sogra, a dona Mara, né? A prontidão a obedecer Nosso Senhor, né? Que eu lembro que a gente conversando, né, eu e ela, assim, e eu descobri, né, que na sexta-feira não se deve comer carne, né? Eu aprendi recentemente, uns 10 anos atrás, com o padre Paulo Ricardo, e eu contei para ela. E assim, quando eu contei, eu achei que ela ia ter uma resistência. Mas quem é você para me falar? Eu sempre comi, eu nunca tive problema com isso, né? As pessoas têm uma resistência a isso, né? Sair do seu conforto do que elas têm por fé para que, quando descobre que a vontade de Deus é diferente, às vezes as pessoas têm resistência, né? E ela, com aquele coração humilde, falou assim: ah, é? Então tá bom, não como mais. E aquilo mostrou, e conhecendo a história do seu Antônio, né? E com a fé que ele passou para os filhos, eu vi assim, essa prontidão a Deus, essa obediência, bem-aventurados aqueles as crianças, né, que elas verão a Deus, aquela prontidão de uma criança de querer aprender e quando descobre a vontade de Deus e vai, não, eu quero, é isso, essa é a vontade, então eu te dou, né? E aquilo eu enchi para mim como uma referência de como eu tenho que ser como católico na fé. Amém. Meu pai, a gente vem de uma família muito, muito católica, muito praticante, né? Desde os meus avós, né? Meu pai também, né, sempre deu um testemunho disso. Nós tínhamos o hábito na família de rezar todos os dias, né? O terço, outras orações, né? Isso era costume, hábito. Aos domingos, o primeiro ato que a gente fazia no domingo, de eu levantar, era justamente ir para a missa. Andava 3 quilômetros, né, de onde a gente morava até a igreja, ia para a missa. Isso foi durante todo o tempo da nossa infância, uma parte também da juventude. Então, esse costume a gente não perdeu, ninguém de nós perdemos. Mas você fala, por exemplo, da questão de comer carne na sexta-feira. Meu pai, a vida toda, nunca comeu carne na sexta-feira. Oh. Né? Nunca comeu carne. Então ele tinha também esse hábito de não comer carne na sexta-feira, né? Mas depois que a mãe faleceu, ele assumiu a paternidade e a maternidade também, né? E foi interessante, né, e marcante para mim quando, no dia que a mãe faleceu, um pouco antes de sair o caixão, né, ela foi velada em casa mesmo. Nós morávamos numa casa simples, né? Era uma casa de pau a pique, feita de barro, coberta de sapê, ainda de capim. Éramos bastante pobres. Né, ele passou e falou: sua mãe faleceu, nós nunca mais vamos vê-la, ela vai ser enterrada daqui a pouco e daqui para frente você é comigo.
Onde eu pisar, você pisa, onde eu não for, você não vai. E assim a gente viveu, Forte, né? né? Viveu muito né, esse princípio. Tudo claro, quando eu ainda criança, eu dependia mesmo dele, né? Mas mesmo depois de jovem, até depois que eu entrei para o seminário, depois que eu fiquei padre, a gente foi muito próximo, né? Eu, como não tive a oportunidade de curtir a minha mãe, então eu curti para valer o meu pai, né? E depois que eu fiquei padre, que aí eu saía de férias, né, ia para lá e ia de carro, aí eu já falava, vamos passear. Então eu passeava, levava ele lá para Minas Gerais, onde ele morou, sempre isso alegrava muito ele, né, ele ficava bastante feliz, né, com isso, né. Uma coisa que marcou muito, aí já adiantando até a fase aí da minha vida, né? Mas eu acho que tu vais fazer, né, essa pergunta mais para frente, eu vou deixar para frente. Não, então. mas pode falar. Não, pode falar, não tem problema nenhum. Fica eu- tranquilo. Que ele contou pra gente numa homilia, né? Quem tem tio em casa tem a exclusividade de ter missa em casa. Claro. Né? Então, nas missas que ele celebra na casa já celebrou na minha casa, já celebrou na casa do tio. Uma mulher você contou, né? Da experiência que você teve com seu pai quando você é ordenado sacerdote. Ele falou assim: também está na hora de você me dar a bênção. Ah, sim. Então a gente sempre foi criado muito nesse respeito. Então todos os dias, antes de dormir, terminava o terço, tudo, as orações, a gente ia dormir e todo mundo pedia a benção. Benção, pai, benção, mãe, benção. Né? Isso quando encontrava com os tio era benção, tio. Nossa forma de saudação era tomar a benção, né? Pedir a benção para os mais velhos, né? E assim foi o tempo todo. Depois que eu saí de casa, vim para São José dos Campos, trabalhei na Canebu 3 anos, entrava às 10 da noite, saía às 5 da manhã. Antigo Vale Sul. Né? Hoje tem um shopping lá no lugar. É, né? o Vale Sul, Shopping hoje, Vale é. Sul. Vale Sul, né? Foi Canebu, Então, foi Alpargatas. Né? Então, quando eu fiquei padre, né? Eu estudei 16 anos para ficar padre. Né? Dentro do seminário, 16 anos consecutivos. Né? E fiquei padre e tudo, e uma semana depois eu saí de férias. Né? Falei, olha, o último ano da gente, naquele ano que você fica padre, que você marca a ordenação, é muito exaustivo, porque você vai correr atrás de paramento, você vai correr atrás da liturgia, você vai correr atrás de gente que vai fazer isso, fazer aquilo, você vai bolar o seu convite, como que você quer, para quem que você vai mandar. Então, É um casamento. Exatamente. É um casamento. Quando terminou, por uma semana depois, aí o meu superior falou, olha, vai de férias, vai descansar, porque né, você precisa descansar, porque o ano que vem a coisa vai engrossar pro seu lado. Né? Aí eu fui de férias, né? Fui para lá de férias, né? E cheguei, tomei a benção dele, ele me abençoou tudo. Depois, quando fui embora, né? Depois do final das férias, que eu pedi a benção para ele, ele deu a benção, ajoelhou na minha frente e falou, agora você é padre, eu acredito na sua bênção e de hoje em diante vai ser assim, você vai me abençoar também. Coisa bonita, Que né? coisa louca. E claro que eu fiquei sem chão ali, né? Mas consegui lembrar da oração da bênção, abençoei ali e depois o resto das nossas vidas foram desse jeito. Que lindo. Chegava isso, na cara. casa do meu pai, eu ligava para ele que ia, ele estava lá esperando já no portão, olhando, quando virava o carro na esquina, ele já abria o portão da garagem, né? E já tinha lá uma bebidinha, uma cervejinha que ele gostava muito, né? E a gente tomava, conversava, eu pedia a benção, ele abençoava, agora me dá a sua benção também. E assim foi até Que legal. os últimos dias da vida dele. Né? Que legal. A frase que o senhor falou, né, está comigo agora, isso me tocou bastante. Para mim, assim, e perdoe-me até a ousadia, mas para mim é uma alusão, sabe aquilo que Paulo fala? Se você não quer seguir o meu mestre, segue a mim, porque eu já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Sim, é a sim. coragem do pai de falar assim, filhão, você não vai perder o caminho, vem comigo. Onde eu vou, você Exatamente. vai, onde eu não for, você não vai, porque o caminho é até Cristo. Você vai andar onde eu ando, porque isso é o caminho certo. Exato. É muita coragem, né? Sim, de sim. um homem pegar e falar assim, você vai vir comigo aqui, migão, porque cara, o caminho que eu vou levar você é reto, é certo. Exato. É muita coragem, cara. É muito louco isso, cara. Claro que foi duro É para muita mim, como fé. foi duro para ele também quando eu saí de casa para vir para São José. Né? Claro. Mas ele respeitou também a minha liberdade e entendeu que para um jovem de 18 anos, lá onde a gente estava, não tinha mais muita coisa para fazer ali. Então, meu futuro ia pregar ali, entendeu? Hoje, às vezes, a pessoa fala, viu, o que você seria se você não fosse padre? Eu respondo para ela muito curto e grosso, eu seria um grande imbecil.
Seria mesmo, né? Porque, olha, o mundo que eu descobri, né, o que eu aprendi, os lugares que eu passei, as amizades que eu fiz, as coisas que eu pude fazer, que pude realizar, e realizo até hoje, né? Eu fico imaginando de onde eu nasci, num lugar tão escondido do sul de Minas, migrando para o Paraná, né? Um lugar também de uma região bastante, né, difícil, Pinhalão, né? Depois vim para São José com a cara e a coragem, né? Encarar um mundo do teu trabalho, né? O chão de fábrica ali, trabalhando à noite, né? E chegar onde eu cheguei agora. Se eu não tivesse entrado, feito esse caminho, né? O que eu seria, né, se tivesse ficado lá? Né? Talvez estaria trabalhando até hoje lá no sítiozinho, né? Sem muita perspectiva, teria ter casado, quantos filhos eu teria, não sei. Né? Então, por isso que eu acho que a vocação ao sacerdote, ela tem o dedo de Deus. Amém. Né? Ela tem o dedo de Deus. Né? Primeiro, né, responsável pela vocação da gente é Deus. Deus chama. Agora, eles respeitam também a sua resposta. Né? Eu respondi né, tardiamente, posso até reconhecer que eu entrei no seminário, eu já tinha 22 anos, então já era cascudo, né? Já era cascudo, já tinha casa, já tinha minhas coisas, já tinha meu trabalho, eu larguei tudo, né? Larguei tudo, recomecei a minha vida. Mas é uma renúncia maior também, né? Sim, sim, né? E, de fato, a vida de sacerdote, ela é uma vida para pouca gente. É isso que eu ia falar, né? Essa frase do senhor também ficou muito marcada. Para pouca marcada. gente, né? E isso, Jesus só chamou 12 para começar com ele. Poderia ter chamado 1.000, 2.000, só chamou 12. Mas é com aqueles 12 queria, né, fazer com que a sua igreja fosse presença no mundo inteiro. Perfeito. Perfeito. Amém. E é até um ponto legal do que você concluiu, como ele concluiu agora, né? Quando você falou assim, né, que forte aquela frase, né, do pai dele, você vem comigo. E eu acho que é essencialmente o que é ser pai. Né? Sim. Eu, infelizmente, ainda não sou. Né? É isso aí. Mas você, como pai, né? Talvez você não tenha falado essa palavra para os seus filhos, mas você hoje é, né? Então, onde eu vou, você pode ir. Né? Isso. E é isso que um pai representa. Ele segue o caminho na frente do filho para que um dia um filho ultrapassa. E hoje, como sacerdote, você não tem um pai, não tem um filho biológico, né? Mas você tem muitos e muitos filhos. E vários desobedientes. Com certeza, vários obedientes. Mas acho que com uma missão de sacerdote, hoje você deve pensar, aonde eu vou, aonde meus filhos podem estar também. Exatamente, claro. Né? Muito mesmo. Perfeito. E falando em sacerdote, vamos começar nessa trajetória redentorista. Né? Começou, né, em 95, quando você foi ordenado, e logo já de início você assumiu a posição de vigário na paróquia Senhor Santo Cristo, né? Na cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo. Na verdade, meus passos, né, junto com os redentoristas começou no dia 9 de fevereiro de 1980, que foi o início no seminário. Quando eu entrei no seminário. Entrei no seminário menor, lá na cidade de Tietê, de perto de Piracicaba. Né? Depois vim para o seminário Santo Afonso, aqui em Aparecida. Depois fui para São Paulo fazer filosofia. Voltei para Tietê fazer noviciado. Voltei para São Paulo fazer teologia. E aí, já na teologia, já morava nessa paróquia, que era uma paróquia que a gente tinha lá e abria espaço para a gente já trabalhar, né, os conceitos teológicos junto já com os conceitos pastoral, né, junto do povo. E ali eu fiquei e me ordenei ali nessa paróquia no dia 9 de dezembro de 95. Então vai fazer agora 9 de dezembro próximo 28 anos, né, de ordenação. Né? E o primeiro ano de ordenação eu fiquei vigário do pároco que já estava lá. Né? E aconteceu uma coisa interessante, que depois, naquele final de ano, do meu primeiro ano de padre, então cada um marca suas férias, eu saí de férias, né? E quando eu voltei, o pároco tinha sido transferido, outros tinham sido transferidos, né? Tinha chegado outros lá, e eles falaram, olha, você vai ser o pároco. Opa! Mas como é que vocês escolhem uma coisa dessa para mim, sem saber? Tá aqui a chave, você que manda. Não, mas a gente tá junto, tudo, então acabei ficando pároco assim, por decreto. Né? Então, e aí fiquei 6 anos de pároco lá. Né? Depois aí eu saí e vim aqui para o Putim, ser reitor do Seminário São Geraldo, que era uma casa de formação para irmãos, né? Nós redentoristas somos padres e somos irmãos religiosos também, né? Que foi transferido, né? Hoje não é mais no Putim, né? Hoje é em Sorocaba. Hoje é em Sorocaba, né? E interessante que daí, depois do Putim, eu fui para Tietê, ser pároco na paróquia Santíssima Trindade de Tietê.
Fiquei 6 anos de pároco lá. E aí o seminário, em 2011, né, comecinho de 2012, o Seminário São Geraldo saiu do Putim e foi para Sorocaba. Foi construído um seminário novo lá, uma igreja, né? E aí eles me tiraram de Tietê e me mandaram para o Seminário São Geraldo, em Sorocaba. Né? Então fiquei reitor do seminário de novo, e a igreja que foi construída lá o ano seguinte virou paróquia, fiquei pároco também da Igreja São Geraldo em Sorocaba. Então, nesses meus 28 anos de padre, que eu vou completar agora, 19 eu fiquei pároco. Uau! Né? Uau. 19 eu fiquei pároco. E depois, né, aí fui para a TV Aparecida, da TV... Mas é só a gente vendo esse... Já estou adiantando o negócio, né? Não, vai na Com pode, certeza. fica Tá, à a pauta vontade. tá aqui, ó. Assim, ó, É, a pauta Fica à tá aqui, ó. vontade, fica à vontade. Mas é interessante ver esse ponto de padre, porque é um legal... Porque assim, gente, é um padre redentorista, né? Tem uma diferença das diferenças de... Como é que é a palavra? Espiritualidade? Não é espiritualidade, é a Carisma. congregação, é carisma. Carisma, Né? carisma. Por exemplo, Carisma. nós, né, temos uma paróquia, eu moro hoje na região geográfica que é a paróquia de Santana, apesar de participar da comunidade da missa em latim. O Wesley mora na Zona Sul, né, de São José, que ali geralmente é paróquia Coração de Jesus ali, né? Mas Santo, ele frequenta São Dimas. a Catedral de São Dimas. O que acontece? O mundo diocesano, né, o pessoal tem uma localidade. E o que acontece hoje em dia? Muita gente, as pessoas, elas não estão fixadas no seu local onde ela mora. Com a facilidade que a gente tem de locomoção hoje em dia, né? Então o que as pessoas fazem? Elas gostam de um padre e geralmente elas vão para onde o padre vai. Mas como é diocesano, geralmente ele fica aqui nos arredores. Então dá para seguir. Tranquilo. Mas um redentorista não dá, né? Porque um redentorista um dia está em Tiradentes, outro dia está em Sorocaba. É 200 quilômetros de distância. É, isso aí. Né? Então tem essas diferenças assim. E como é que é lidar com isso? Por exemplo, que 6 anos você faz laços afetivos com as pessoas lá, né? Sim, e como é que é para um padre de repente, tchau, tô indo lá para Sorocaba 200 quilômetros, vocês não vão ver tão cedo. Até mais. Como é que é isso para um sacerdote? Nós, como redentorista, é uma congregação religiosa, né, de missionários. Né? Então nós, né, fomos fundados por Santo Afonso Maria de Ligório, um italiano da cidade de Nápoles, advogado. Em 1732. Então, em 32, agora nós vamos celebrar 300 anos de fundação. Ele era advogado, ele era artista, ele era pintor, era escritor, era um menino prodígio. Né? Ficou advogado com 16 anos de idade, né? Mas o pai exigia muito dele nos estudos, ele correspondia com os desejos do pai, e depois de adulto, um dia ele falou, não quero mais isso, vou ser padre. Né? E tem até a história de que ele, como advogado, ele nunca pegava uma causa se não fosse uma causa justa. Ele não defendia causa injusta. Né? Por exemplo, o cara matou alguém e arrumou um advogado para defender. Ele falou, não, você matou, não sou eu que vou te defender. Né? Você vai ter que sofrer essa ação. Então ele pegava. E ele descobriu que houve uma maracutaia por debaixo dos panos lá para ele perder aquela causa. E ele perdeu a causa. E ele simplesmente saiu do tribunal e falou, bom, esse mundo não mais me verá. Né? Aquela frase que Jesus disse, né, e que vale para muitas circunstâncias da vida, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então, existem algumas coisas que acontecem no mundo que não é para a gente. Amém. Né? Que não é para a gente. Para um cristão, para um católico, para um seguidor, para um discípulo de Jesus, ele tem que ver, não é para a gente. Né? Então, vou seguir por aí. E ele foi fazer férias lá no alto da montanha, descobriu lá que existia um povo muito abandonado, largado, que cuidava de cabras, né? Eram os cabreiros. E ele começou a catequizar aquela gente que não sabia nada, né? Dentro daquele período, dentro de coisa. E no reino de Nápoles era mais ou menos, né, umas 30 mil pessoas, mais ou menos, segundo os relatos, né, históricos. E dessas 30 mil pessoas, 6 mil eram padres no reino de Nápoles. Né? Só que não tinha nenhum que ia lá para aquela gente. E ele, então, resolveu fundar um instituto religioso de missionários para cuidar dos pobres, para ir naquele lugar onde ninguém queria ir. Então, nós temos no nosso estatuto, na nossa formação, né, durante o período de formação, as fases de formação, justamente essa ideia. O redentorista tem que ir no lugar onde ninguém quer ir. O redentorista tem que estar disponível para as coisas mais difíceis, mais desafiadoras. Né? Então, quando você fala, por exemplo, você vai lá para a paróquia, nós somos formados para a missão.
Entendi. Né? Nós temos da nossa pastoral hoje. É muito mais difícil fazer isso hoje, mas é missão popular. Você ir pregar missão na cidade, lá, no outro estado, no outro canto, né? Isso já foi muito forte, né? Há alguns anos atrás. Hoje já não é mais, porque o conceito de igreja, das pessoas, então mudou muito. Hoje as pessoas não têm muito tempo para a igreja, não têm muito tempo para a religião. Então o shopping hoje chama muito mais gente do que a igreja, a praia hoje chama muito mais gente do que uma missão para ouvir um monte de padre vestido de batina preta falando, né? Então, mudou bastante. Então, uma das coisas que a gente, né, faz e chama de missão continuada é justamente assumir paróquias. Né? Então, é feito um convênio, um contrato, né, do provincial que responde por aquela determinada província com o bispo diocesano, e a gente vai e assume uma paróquia na diocese, X, Y, Z, depende. E geralmente a gente assume aquelas paróquias de área de periferia de cidade, onde às vezes a diocese também tem poucos padres, né, não consegue dar um trabalho ali, né, bastante efetivo. E uma coisa que a experiência de pároco me ensinou: um pároco ele tem que ficar pelo menos 80% do tempo dele dedicado ao trabalho pastoral paroquial. Isso, a experiência concreta me ensinou isso. Se você não usa desse mecanismo, você não consegue ir muito longe. Porque o povo, ele responde muito bem para você se ele vê que você está botando a cara para bater. Amém. Né? Se vê que está botando a cara para bater, o povo vai até uma certa altura. Depois, ele tem a forma dele de responder para você. Não vai arrumar briga, não vai te denunciar, não vai fazer isso, mas ele não vai assumir muito compromisso, não vai estar muito disponível. Às vezes você tem lideranças nas comunidades, pessoas nas comunidades, né, que são pessoas que têm capacidade para fazer muita coisa, né, para te ajudar em muitas coisas, tudo, e você não põe, você não chama. Então, não dá, você não consegue. Né? Então, a paróquia é um espaço onde você faz uma pastoral de uma interatividade com o povo. Né? Tem que trazer o povo para ser interativo. Né? E é um contato direto com as pessoas. Né? E uma das coisas que chama muito as pessoas para a igreja é exatamente um momento difícil, às vezes até para o padre e também para as pessoas. Por exemplo, visitar doente. Uhum. Ou na família, ou na casa, ou no hospital. Né? Numa paróquia, o pároco tem que ter uma agenda que ele faça isso. Interessante. Ir no velório, fazer as exéquias. Né? É um momento de dor da família que perdeu um ente querido. Às vezes a pessoa não era nem de igreja, né? Ele nem ia, mas a família, um ou outro ia. Da comunidade. Exato, está num inconsciente coletivo dele, da fé. Vamos chamar o padre para vir dar uma bênção. É claro, a gente sabe que a bênção para o defunto não vai mudar o destino do defunto, do corpo que está ali. Mas a gente fala para a família. Então, você saber acolher, ir, falar a palavra de esperança para a família, isso muda muito. Né? Imagino. Então, o trabalho de ser pároco é um trabalho extremamente exaustivo. Muito exaustivo, né? E você tem que realmente transformar aquilo ali como se fosse o seu feudo, né? Hoje, infelizmente, né, tem um monte de situações, né, que às vezes o padre não tem muitas condições. Né? Por exemplo, você vai ser padre numa região, por exemplo, como eu trabalhava em São Paulo, né? É um conjunto habitacional de Coab, aqueles prédios de Coab. Para você entrar naquele prédio lá, tudo já é difícil. Né? É complicado. Então, hoje na realidade urbana, hoje é muito difícil o trabalho pastoral paroquial do pároco por conta dessas coisas todas. Não que o padre seja preguiçoso, não quer fazer, mas existe um monte de coisas que se tornam um empecilho. Então, ele tem que ser persistente, tem que usar de criatividade, tem que usar de esperteza, ele tem que ser muito criativo, né, e buscar de todas quanto é forma. Né? Então, mas o mundo vai dando algumas respostas também que as pessoas vão ouvindo mais a resposta do mundo do que às vezes, né, da própria igreja. Né? Mas é interessante esse ponto, né, esse trabalho pastoral e de você ir ao encontro. Que, assim, por mais que tenha várias congregações redentoristas, diocesanos, salesianos, enfim, né, um padre tem como missão principal administrar os sacramentos. Sim. Né? Uhum. Celebrar a missa, unção dos enfermos, a crisma é o bispo, mas o batismo. Né? E isso
vem do costado de Cristo, e é isso de fato que salva a igreja e produz nas nossas almas a salvação que um dia herdaremos o reino dos céus. Eu até lembro de um ponto, né, que aí é coisa de família, né, gente? A madrinha da minha esposa, ela estava com câncer, né? A madrinha de batismo da minha esposa estava com câncer, e eu falei para, e ela estava ficando bem ruim, eu falei assim, Danúbia, olha, né, a gente tem quando a gente sabe essas coisas, que os sacramentos salvam, muita gente sabe, mas não presta atenção nisso, né? Procura já um padre para dar a unção dos enfermos para ela, né? Porque isso é decisivo na alma da pessoa, né? De fato, o catecismo da Igreja Católica afirma que se ela tiver ali um pecado mortal, por exemplo, a unção dos enfermos ela purifica a pessoa e ela pode ter hoje no céu por causa disso, né? E ela fez um pedido para você e você foi prontamente. E você até falava uma frase para ela assim: quando as pessoas me solicitam isso, eu que tenho essa responsabilidade, eu não quero ter isso na minha consciência, eu vou de imediato, não é verdade? Sim, justamente diante de uma pessoa que está doente e pede um padre para unção, a sua resposta tem que ser na hora. Eu vou agora. Muito bonito isso. E quando você lembra, vai falar do tempo que você vai gastar, às vezes você não gasta 1 hora do seu dia para fazer isso. Ou 1h30, ou 2 horas que seja, dependendo da distância, né? Então, quando a questão é de levar um sacramento da unção, ou de fazer a visita para um doente, mesmo que seja uma visita formal, mas está a presença do religioso ali, né? Então isso tem que ser, porque quando a pessoa vem, né? Quantas vezes na paróquia eu estou lá atendendo, uma coisa que a gente tem, quando a gente assume paróquia, os redentoristas, né? Nós estabelecemos um tipo de trabalho, uma dinâmica de trabalho, que a gente fala de plantão de confissões. Então a gente tem plantão todo dia, com exceção de domingo, né, que é o dia que a gente, né, tá livre para preparar as missas, celebrar as missas, às vezes uma outra reunião dependendo da situação. Mas a gente tem plantão de manhã e à tarde. Então, se vai uma pessoa numa paróquia redentorista, né, buscar um padre para confessar, né, para ouvir uma confissão, lá vai encontrar. Então a nossa dinâmica é essa. Então, por isso, um redentorista nunca mora sozinho. Nós temos que morar com 2 ou 3, né? Justamente para esse tipo de trabalho, quem vai fazendo rodízio, né? Então a gente estabelecia, nos meus 19 anos de pároco, né? Todos os dias eu dava plantão de confissão, né? Muito bonito. Na hora que chegasse, a gente ia lá e atendia. Né? Eu não quero marcada, não. Eu não quero nem polemizar muito, não, gente, mas assim, eu vejo assim, eu conheço bastante padre, né? Daqui da diocese, né? E sinceramente teve vezes que precisei, assim, por conhecidos, né, de assistência de um sacerdote, assim, e faltou. Infelizmente, claro que cada caso é um caso, existe padres que naquela hora realmente não dá, porque ele está fazendo um outro atendimento, né? Então existe casos, mas às vezes, e é uma opinião minha, tá claro, às vezes a pessoa esquece da importância disso. Sim. Desse atendimento. Exato. Que pode ser o último atendimento que aquela pessoa vai ter e pode ser decisiva para a salvação da alma dela. E o que é mais importante para um padre do que salvar uma alma? Claro, né? Lógico. Maravilha. E aí, né, padre, pároco, vigário, cônomo, reitor de seminário, mas veio em 2015, um desafio diferente, eu acredito, né? Que você foi o diretor administrativo da TV e Rádio Aparecida. Fui, rapaz. Olha, eu digo para você que eu nunca esperava isso. Né? E eu não sou, né, o supra-suma de nada, né? Às vezes na fila do pão eu nem estou na fila. Né? Mas é aquele negócio, né? Como missionário, a gente faz voto de obediência. Como congregado religioso, a gente faz voto de obediência, e claro que a obediência dentro do conceito, né, evangélico dos votos, ela vem primeiramente a Deus, né? Depois, então me pediram, eu estava lá em Sorocaba, né, trabalhando lá, eu achava que eu não seria transferido, porque de 4 em 4 anos existe transferência, era um final de quatriênio, né?
que eu já tinha saído de Tietê nesse meio termo e estava começando do zero lá em Sorocaba, né? Então, eu achava que eu não ia ser transferido, porque estava começando a coisa, quando o avião estava começando, já fazia a taxagem. Falei, vou levantar voo aqui, sossegado e tal, de repente recebo um telefonema, né, de um dos conselheiros provinciais, dizendo, nós terminamos aqui a reunião, tudo, e a gente quer fazer uma proposta para ti. Falei, qual é essa proposta? A gente quer que você vai ser diretor da TV Aparecida. Falei, mas eu, de TV, eu entendo do controle remoto. Né? Do controle remoto eu não entendo nada. Né? Não, mas é para ser diretor administrativo, tem uma equipe lá de trabalho, tem lá o padre que é diretor disso, daquilo, né? De fato era uma equipe e tal. E eu nunca fui de falar não. Depois que eu me ordenei, eu vou ter que dar a minha resposta, porque quando a gente fala assim, a gente ganha muito. Né? Então, quando você fala, você era parco lá, tal, você deixa amizade. Essas amizades, né, as verdadeiras amizades, elas continuam. Né? O tempo não depõe e a distância também não impede. De vez em quando eu vou lá na cidade de Tiradentes visitar alguns amigos. Certo, com frequência eu vou para Sorocaba, visitar os amigos, vou para Tietê, tem inúmeros amigos ali. Né? Então, né, eu falei, não tem por que eu dizer não se eu consagrei a minha vida para a missão. Sim. Certo? Então, olhando pelo lado prático, humano e de necessidade humana, casa nunca vai faltar para morar, cama nunca vai faltar para dormir, comida nunca vai faltar também. E trabalho, muito menos. Muito menos. Mas tem trabalho. Né? E depois eu sempre parti daquele princípio, eu não tenho a obrigação de acertar tudo, mas eu tenho a obrigação de me dedicar ao máximo para não errar tudo. Né? E fui com a cara e a coragem. Falei, e agora? Né? Eu nunca tinha entrado e conhecido todo aquele ambiente. Aquele é muito grande, o interior da TV Aparecida, é muito bem feito ali. Passei uma vez por lá, mas em alguns cantos. Eu tive que conhecer tudo aquele ambiente. Falei, e agora? Né? Tem todas essas linguagens técnicas, essas coisas. Sentei lá na minha sala e a primeira semana vinha a pessoa conversar comigo. Você estava, acolhia e conversava com ela como se eu já soubesse de tudo aquilo ali. Se eu já dominasse tudo. Né? Imagino. Falei, eu não posso dar sinal de fraqueza aqui, né? Eu tenho que ir como diretor. E aí fiquei 2 anos. Né? Depois de 2 anos, aí voltei para a cidade de Tiradentes, né? Porque aí o provincial, na época, pediu para devolver a paróquia, e o bispo falou, olha, eu só recebo a paróquia de volta se vocês reformar a igreja matriz. E tempo que eu fui pároco, eu construí igrejas, construí capela, reformei outras, e aí ele veio e falou, cara, eu sei que vai ser difícil para você, mas eu preciso de você lá. Eu estava fazendo faculdade de administração. O tempo era propício ali na TV para mim. Eu falei, deixa eu... porque o administrar, né, ela é coisa que está no sangue. Né, é uma coisa de DNA. Né, eu sempre mexi com isso, né, nas minhas economias, tudo. Né. A administração, a faculdade de administração, você pega os conceitos ali teóricos e acaba ajudando bastante na prática, é importante isso. Mas eu falei, deixa eu aproveitar agora, então, já que eu tenho tempo, 25 anos depois, eu voltei a fazer faculdade, prestar vestibular, e fiz, passei, entrei, estava gostosa a brincadeira, muito diferente do meu tempo, mas eu estava gostando, né? E aí voltei para a cidade de Tiradentes para reformar a igreja matriz. Aí, em vez de reformar a igreja matriz, eu construí uma igreja nova dentro da igreja velha. Em 1 ano e meio, a gente entregou a paróquia, aí o provincial que entrou, o outro falou, você vem para ser ecônomo provincial, que é administrar todo o patrimônio da província. Uau. Lá. Uau. Vai fazer 5 anos agora. Mas, assim, é uma curiosidade. Eu sou, né, minha profissão, eu trabalho hoje uma indústria, né, e minha profissão é um ambiente corporativo. Eu sempre fui envolvido com isso, né, vivi a minha vida inteira. Eu acredito que um ambiente de paróquia é um ambiente bem diferente do ambiente corporativo. Sim, né? sim. Com hierarquia, diretor, gerente, supervisor. Tem que sê-lo, né? E porque é uma espécie de padrão, e principalmente por causa das universidades, a gente padronizar essas formas de gestão, que hoje é bem ligado, né? A gente teve aqui a Eliana contando aqui formatos de RH, de como fazer gestão. Né? Então, tudo isso é uma coisa diferente de um ambiente de paróquia, que é ligado bem... As funções bem centralizadas no pároco ali, as decisões dentro do pároco. Claro que tem o pessoal do CAEB, tem o pessoal que faz a gestão do Conselho financeiro. Pastoral. Como é que é a sigla?
CPP. CPP, o pessoal do CPP, que auxilia, mas quem manda mesmo, na verdade, é o pároco. Sim, claro, sim. E o pároco responde pro bispo no relatório final ali das contas, recebemos tanto, gastamos tanto, né? Mas quem manda é o pároco. Mas no ambiente corporativo, que eu acredito que é a TV Aparecida, deve ser diferente. Sim, você está falando de vários setores, né? Que você, apesar de ser um diretor, mas ali você devia... Tem outras áreas que você deve colaboração. Acho que deve ter sido impactante isso para você, né? Foi bastante impactante, né, no começo. Mas depois a gente pega a manhã também, né? Pega a manhã. A gente vai ver ali que ali tá todo mundo aprendendo junto e tudo mesmo ninguém sabe, né? Então a gente vai pegando ali o jeito e vai, né, inteirando, né, junto do esquema e as coisas fluem tranquilamente, né? Mas o diretor administrativo é administração dos programas ou administração de pessoal? Ele era o diretor administrativo, ele era administrador de tudo. De tudo. De tudo. Então, no meu departamento tinha o RH, tinha o jurídico, tinha o financeiro, tinha o contábil. Ele né? era o pároco da TV Aparecida. Tinha a mídia, tinha o programa. Mídia, tinha tudo, né? Tinha Então tinha o comercial. diretor de programação, que era um, e tinha o diretor de produção, que era Sim. outro, e tinha eu, o diretor administrativo, que administrava tudo. Mas eles estavam abaixo do senhor. Vamos pegar a grade aqui. Ou É, não? dentro desse conceito. Dentro do de que, conceito estavam né? abaixo do senhor ali. Exato. O senhor palpitava em programa? É isso que eu ia Oi? falar. O senhor palpitava em algum programa? Ó, esse programa... Papitava, É? sim, papitava sim. Ai, que da hora. Teve um Canta Comigo Aparecido, você viu falar recentemente. É. Teve uma espécie de programa de calouros da Aparecida lá com cantores, né? Eu Eram achei- os jovens talentos, né? É, que eles jovens talentos. Você criaram já chegou lá. a criar um programa? Você Não, esse não, programa aqui é criar. interessante. O Não, que você acha criar dessa programa ideia? não. Jogar ideia. Ó, O que que você Quero acha? O que que você fomentar acha de a criar ideia. um talk feeder na TV Aparecida? Eu acho hein? ótimo. Rapaz, eu não faço ideia. Mas, olha, né, lá, depois a gente. Toda terça-feira a gente tinha reunião semanal com a diretoria e junto da diretoria participavam os coordenadores dos departamentos, né? Então era uma reunião com um grupo significativo de pessoas, né? E ali a gente decidia junto, né? Com ata que se fazia, tudo, né? Então eu palpitava, né? Via lá, vamos abrir um programa, né, para tal horário, assim. Bom, pode dar certo? Pode dar certo. Né? Propósito. Pode dar, não dá. Se abrir um programa novo, um programa na televisão, ele tem custo. Seja lá o que for, tem custo. Não é baixo. A única coisa que não tinha custo na TV Aparecida fazer o programa era a missa ao vivo, né? E o terço que a gente rezava. Né? Eu rezava terço toda segunda-feira, às 7 da manhã. Mas não ao havia vivo, custo né? porque já havia uma estrutura que exato, permitia que mas exatamente. tem um profissional Exatamente. Mas já filmando. teve. Tinha profissional sendo pago, tinha tudo sendo pago, hora, tudo, né? Exatamente. Edição. Tá, claro que os contra-rega, o câmera, Tinha tudo, tudo ali, ele era Programa. funcionário. Não é que e nem tal, talk feeder que eu que faço tudo, não. Mas ia abrir um programa novo, por exemplo, O Mineiro- um programa o Mineiro operava. jovem, por exemplo. Trabalhar a questão da juventude, trazer jovem. Você tem que trazer alguém que sabe falar a linguagem do jovem. Claro. Né? Ele tem que ser contratado, gera um preço. E aí vai aumentar. Bom, agora vai ter que colocar mais pessoas para ser o câmera, ser o contra-regra. Então tudo isso gera. Vai ter que montar um estúdio. Né? Então isso gera custo também. Né? Então, como administrador, eu palpitava nisso. Né? Como às vezes também palpitava. Por que a gente não aproveita, né, já esse bote que existe na sociedade para a gente colocar isso dentro do programa? No programa de TV existe aquelas coisas muito rápidas que é chamado de pílula. Sim. Né? Pílula, né? Por exemplo, foi numa época da campanha da fraternidade sobre a importância da água. Né? Sobre a água, por que a gente não faz, né? Várias pílulas, né? E joga isso entre uma coisa e outra. Isso o próprio governo federal bancava programa assim. Né? Então. Lhe dá cuidado comercial, entender onde pode aproveita encaixar. coisa da campanha da fraternidade, vai fazendo isso como uma catequese, uma formação, uma conscientização das pessoas. Legal. Agora, um administrador, você tem que tomar consciência, saber que em cada 10 reuniões que você participa para determinar e decidir alguma coisa, em 9 você é voto vencido. Então tem que acostumar com isso. Então, eu já perdi muito nessas discussões aí, mas aprendi com essas perdas também. Ai, que legal, cara. Que legal. Muito legal. Muito Muito legal bom, mesmo. muito bom. E acho que depois disso, né? Hoje você foi para a paróquia Tiradentes, entregou a paróquia, fez uma paróquia Não, mas dentro da outra.
Nova, Fez uma paróquia dentro da outra e hoje é um ecônomo provincial na Casa Provincial em São Paulo. Isso. Como é que funciona isso? O ecônomo é uma espécie de administrador mesmo, né? Sim, administrador. Tá? Vamos É um comparando. homem mais eclesiástico para falar de administrador. Para entender bem, por exemplo, o ecônomo é como o ministro das Finanças no governo federal. Ministro da Fazenda do governo federal. Certo. A gente está falando com o cara da grana. Certo. Né? É o cara Mais que ou fala, menos vai, isso, não vai. Né? Isso aí. Isso é o banco, isso não é banco. Isso vai, isso não vai. São Desculpa aí, termos, parceiro. né? Ô, mineiro, que Isso tal o vai. ralé, o redentorista, hein? Então, mas tem, é muito bem estruturado, tem os conselhos de finanças, tem também o secretariado de economia, por exemplo, todo mês eu presto conta para o secretariado. Então, o que entrou, de onde veio, por que veio, o que saiu, de onde saiu, por que saiu. Então, ali tem tudo, uma reunião que começa às 8 da manhã, vai até o meio-dia, né? Todo santo mês. Tem um grupo de 6 pessoas, né? Escolhidas a dedo pelo provincial, né, para fazer parte desse conselho, e uma das minhas obrigações é fazer a prestação de conta de tudo isso. Né. A outra, durante o ano, no mês de junho, fazer prestação de conta regionais, por exemplo, a província de São Paulo tem casas em Aparecida, Araraquara, São João da Boa Vista, Tietê, Sorocaba, Campinas, Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. Então, eu saio fazendo a prestação de conta do resultado do exercício do ano anterior. Ora, o ano passado entrou tanto, entrou nisso, tudo aquilo. As paróquias teve tanto, o santuário viu tanto, essas coisas. Isso eu tenho que fazer, e preparar e chegar e encarar. Né? É gestão, né? É gestão. E não pode ter medo de confronto, né? Porque assim, Mas tem um imagina grupo, quantas não pessoas pode. falam assim, não, peguei mal, não gostei, tô bravinho, está batendo o pé, fechando porta. Ah, Porque mas na aí- igreja mas aí não tem é- isso, lógico que não tem. Mas eu tenho uma saída para o seguinte: olha, eu estou falando para vocês de números. É isso aí. E números é isso. Então, o Papa pode vir aqui contestar, mas é o que o número está dizendo, é isso, e pronto. Exato. Aí, você pode até questionar um monte de coisa. Geralmente as pessoas não questionam, às vezes até elas entendem. E é bom que eu acho que quando se trata de finanças, em tudo quanto é segmento, é importante, na igreja muito mais ainda, é a transparência. É isso aí. Então, Perfeito. você falava de paróquia, né? Tem o CAEP, né? Tem o CPP, tem outros conselhos, tem as pastorais. Né? Então, é importante que o pároco determine uma forma de prestar conta para os seus fiéis transparente, de forma transparente. Que onde há transparência, não tem por que você duvidar, não tem por que você questionar, não tem por que você levantar calúnia, nem suspeitar. Quando deixa brecha para suspeita, fica complicado. Wesley, Isso aí, cara. olha, tá coçando aqui. Manda ver. Tá coçando aqui. Manda ver. Eu vou querer ser polêmico. Estamos Né? descendo já pro finalmente, Queria- hein? Exatamente. Mas eu chegando não lá. posso deixar de soltar minha polêmica. Jamais. Né? Eu queria fazer uma dúvida justa aqui, e acredito que é uma dúvida que acontece. Por que acontece? Hoje os redentoristas, entre várias administrações de paróquias que você disse, seminários, tem também o Santuário de Aparecida, que é o maior santuário, a Nossa Senhora do mundo. Sim. Né? E onde há fruto de peregrinação de todo o Brasil e de todo mundo. Todo mundo. Chega lá e, de fato, é uma fonte inesgotável ali de recursos que trazem ali para o santuário, né? Questão financeira, já que a gente estava vindo nesse ponto. Então, os redentoristas, e aí eu falo na minha inocência aqui, preconceituosa, posso dizer assim, porque eu nunca conversei isso com o senhor, né? O senhor é meu tio, mas eu nunca conversei isso com o senhor. Os redentoristas têm uma fama de serem uma congregação rica, por causa do santuário. E aí a polêmica vem no seguinte: estudando para o podcast, eu descobri os votos que eles fazem. Sim. E os votos são de castidade, obediência e de Pobreza. pobreza. Sim. Aí eu queria saber, de verdade, com um ecônomo, com alguém que cuida das finanças, pode dizer como é que é possível a pobreza sendo... Quando você administra tantos milhões, bilhões que vem... Não chega ainda a bilhões. Né? Ainda não chega, mas chega a milhões. Como é que Bate na concilia, como é que funciona isso para os redentoristas? A questão dos votos, né, que a gente chama de conselhos evangélicos, né, pobreza, castidade e obediência, todos os institutos religiosos fazem isso. Fazem isso. Né? Então,
os redentoristas fazem, os salesianos fazem. Tem alguns que não têm pobreza. Os fermitas, né? Castidade é obrigatório, né? Para os Exato. sacerdotes, mas alguns não Exato, têm de né? pobreza. Sim. Agora, a pobreza nesse sentido aí, né, não é viver a miséria e tal. É você saber fazer bom uso dos recursos que você tem. Né, porque a nossa receita, tudo isso vem da doação do povo. Perfeito. E geralmente, a grande maioria, né, das pessoas que doam são pessoas pobres. Né? Tem gente rica, generosa. Não estou negando, né, isso, não estou, né, sendo aqui mas radical. A maioria são pessoas mais humildes. A grande maioria são pessoas humildes. E o pobre, por ser pobre, por passar dificuldade, ele tende a ser mais solidário, né, do que as coisas. Né? Agora, nós ali no santuário, nós temos um contrato que já vai fazer 130 anos que nós estamos ali, né? E ali o contrato reza, né, que a congregação tem, né, que receber X% da receita que entra para o seminário, no santuário, né, para manter tudo isso. Porque a nossa despesa também é muito grande, a gente investe muito pesado na formação. Um dos gastos, o maior gasto que a gente tem é a formação de novos, né, missionários, tudo. E a formação para nós ela começa a ser contada desde quando o jovem escreve uma carta para o secretariado vocacional e quer nos conhecer e se interessa em ser missionário redentorista, às vezes até encantado pelo brilho do santuário, que hoje tem a TV, né? A TV custa caríssimo, muito caro, né? Você manter uma TV do porte da TV Aparecida no ar é um valor astronômico, né? Então começa já nesse processo, e existe um padre, um irmão liberado para acompanhar essas pessoas, esses candidatos, esses interessados. Então tem um custo disso. Se entra para o seminário, dependendo do curso que vai fazer, se é o ensino médio, se é o propedêutico, se é a filosofia, se é a teologia, né, a congregação investe pesado, às vezes nem tanto pelo fato dele virar padre, ou ficar padre, ou ficar religioso, porque às vezes a pessoa não tem condição, né? Às vezes saúde, às vezes outras dificuldades, outras situações que às vezes é melhor falar, olha, você pode ser feliz, um ótimo cristão, assumindo outro tipo de função na sociedade, mas para a vida religiosa você, né, não serve. Porque a vida religiosa, como dizia o sacerdote, a vida religiosa é um estilo de vida para pouca gente. Né? Mas não deixa de investir na pessoa por causa disso. Né? E até o curso de doutorado que ele vai fazer lá em Roma por numa disciplina, numa área que ele gosta, na área da moral, na área da liturgia, na área do direito canônico, ou qualquer, né, da cristologia, da eclesiologia, que ele vai fazer um doutorado, né, e investe. Né? Então, a gente tem esse investimento. E uma outra coisa que a gente faz também, isso é uma questão de honra, né, para nós, missionários redentoristas, é que nós existimos para o trabalho e a evangelização dos mais pobres e abandonados. Então, X% do que a gente recebe, a gente aplica em obras sociais. Então, nós temos 9 centros de assistência social. Geralmente ficam nas periferias da cidade, né, das grandes cidades. Né? Ali a gente faz um trabalho, né, de acompanhamento de famílias pobres, passando necessidade, passando fome, desemprego, outras situações complicadas. Então, existem profissionais na área da psicologia, na área da assistência social, né, do direito. A gente contrata gente e eles trabalham para a gente, atendendo essas pessoas, né, e a gente faz isso com muito orgulho. Né? Então, o que a gente recebe do povo simples, humilde, que doa, porque acredita no nosso trabalho, a gente devolve também uma boa parte nesse trabalho para as pessoas simples, humildes também. Né? E esses centros, eles sempre ficam nos lugares onde nós temos uma paróquia. Até para o padre, a congregação que está ali, acompanhar. Né? Então, a gente não tem assim passado necessidade. Agora, rico nós não somos, não. Isso, às vezes, a pessoa pensa, mas não é, porque o santuário não é da congregação. Perfeito. A TV não é da congregação. Nós somos contratados para trabalhar ali e recebemos um salário para isso, que nada mais justo. Está lá, aquele que serve o altar, vive do altar. Está lá na Bíblia, e a espórtula, né? É espórtula, né? Então, dá para a gente viver bem.
né, o trabalho que a gente faz ali. Depois a gente tem trabalho de missão popular, né, tem 2 equipes, né, no estado de São Paulo que ainda faz missão, que também as paróquias remuneram, né? Temos também padres que são professores, né, que o que ele ganha ele traz para a comunidade. Nas paróquias existe no contrato também o salário dos padres, né? Como tem o diocesano, o salário dele que recebe da paróquia, nós também temos nisso não muda muito no sentido administrativo paroquial do diocesano para um religioso, porque as dioceses têm as suas normas e a gente respeita como pároco na diocese as normas da diocese, que é de obrigação da gente, né? Então a gente não é tratado de forma diferenciada numa diocese porque somos missionários, né? Então, mas a gente tem um recursozinho para comer bem, dormir, morar bem. Agora, quando você vota de pobreza, né? Voto de castidade, obediência. Então, hoje eu sou econômico provincial, né? Então, eu tenho o carro à minha disposição pelo trabalho que eu faço, coisa toda. Agora, chegou dezembro, venceu o quinquênio, o meu superior fala, eu preciso de você lá no Suriname. Tchau. Eu pego a minha mochila, põe nas costas, deixo tudo aí e vou pro Suriname. É porque não é seu, né? E vou recomeçar. Exato. O senhor administra, né? Não é do senhor, o senhor Não é administra, né? Então, Não é meu. E quando você administra aquilo que é seu, você pode falar, eu faço o que eu quiser, é uma coisa. Quando você administra daquilo que é de todo mundo, você outra. fala, eu posso fazer para mim aquilo que é feito para todo mundo, então é diferente. Perfeito. Ou eu vou fazer para ele como é feito para todo mundo, é diferente. E às vezes eu brigo por causa disso. Perfeito. Eu queria aqui encerrar, né, nosso papo, né, e também falar de uma polêmica que aconteceu, né, mas e aí a gente pode encerrar aqui porque esse é um papo de fé e é muito importante a gente aqui na frente de um redentorista estar falando com ele e ele tem a oportunidade de falar que isso é de fato ser coerente com a tua fé, né? Ouvir a verdade da forma, não o que te contaram, né? Porque esse papo, a gente ouve falar assim, né? Desse papo, os padres lá de Aparecida são tudo rico, né? E então a gente é importante na igreja é muito importante isto. Vá até a verdade, né? E ali descubra, pode ter casos de erros dentro da igreja, de sacerdotes que usam mal o dinheiro, pode sim, né? Mas busquem a verdade e não propaguem ela do que você ouviu falar de um preconceito. Como eu acabei de falar que eu tinha um preconceito e falei. Então isso é de fato ser igreja e buscar a verdade, que a verdade é o Cristo, né? Então a gente tem nesse ponto que a gente tem que pensar quando a gente fala em assuntos da igreja, né? E um ponto também que muito se discute sobre os redentoristas e foi causa até recentemente, né, do Centro Dom Bosco, né, de estar falando sobre os redentoristas, né, numa comparação com Santo Afonso Maria de Ligório. Por que eu digo isso? Santo Afonso era um advogado, né, mas ele é também doutor da igreja, ele é doutor moral da igreja. Então, ele com seus ensinamentos, ele trouxe a moral para a igreja e ali isso reformou a igreja na forma de que ele vê os costumes, né? E ele combatia não só o laxismo, ou seja, tudo que isso não é pecado, tanto faz, como também ele combatia também o que era rigorismo, né? E eu passei por uma experiência recente, né? Onde eu sou sobrinha, minha esposa, a gente está se esforçando para ter filhos, né? E a gente procurou clínicas de fertilidade para pelo menos ter um diagnóstico, saber por que a gente não consegue ter filhos, né? E eu procurei e eu fui vacinado porque eu sabia que essas clínicas oferecem para a gente. Uma delas é a FIV, né? A fertilização in vitro, que é um método científico abortista. Gente, isso não tem discussão, tá? É fecundado vários óvulos, né? Um deles é inserido na mulher para nascer e os outros são descartados. A Igreja Católica afirma no Catecismo da Igreja Católica, no 2270, que a vida humana nasce na concepção. Logo, o método é abortista. Então eu já fui lá vacinado falando que isso eu não faço. E ele tentou, o médico que foi lá, tentou, né, me convencer disso, que não é abortista, né? Que a vida humana não nasce da concepção, e eu barrei ele. Só que eu entrei lá, era um médico que se dizia católico. Na sala dele tinha várias imagens de Nossa Senhora, de a cruz, e ele afirmou dessa forma, né? Eu tenho uma clínica, ele é o dono da clínica, inclusive. Eu tenho uma clínica que é de fertilidade, né?
E eu, para me confessar, eu só consigo confessar em Aparecida, porque lá os padres não me condenam, né? E aí traz esse ponto que fala, Santo Afonso defendia tanto contra a doutrina moral quanto o laxismo, ou seja, de relativização do pecado dessa forma. De onde vem esse preconceito? E o que a congregação redentorista faz hoje para que isso seja prevenido mesmo? Para que todos os sacerdotes e irmãos defendam a doutrina católica como ela ensina que é. Como é que é feito isso hoje dentro da congregação redentorista? Ora, a congregação, como um instituto religioso, missionário, ela segue o que pede a doutrina da igreja. Agora, quando o sujeito chega ali em Aparecida, naquela multidão de gente, né? Você já foi lá no confessionário, claro. Multidão de gente, né? E ele traz uma questão como esta. Agora, como que ele colocou essa questão ali para o padre? Como ele apresentou Como ele apresentou essa questão, né? Quando você fala, ele não me condena, nenhum padre condena ninguém, não tem o poder de condenar. Né? Quem se condena é a própria pessoa, né? Nem Deus faz isso, né? Agora, é uma situação complicada porque o padre ali, ele está ali para ouvir as pessoas e absolver, né? Uma questão de aborto num confessionário é um assunto muito melindroso que se tem que tocar, né? Porque a pessoa, quando ela abre o coração dela, né, ali, porque o aborto ele não acontece por uma pessoa só. Há pelo menos 3 pessoas numa situação, né? A mulher que de repente decide fazer o aborto, o pai da criança que concorda com esse aborto, ou simplesmente virou as costas, abandonou a mulher, e, então ele é cúmplice dessa situação, né? E o médico lá na clínica que faz. E o grande problema hoje no mundo, e a gente não vai falar do mundo, vamos falar só do Brasil, são essas clínicas clandestinas abortistas, né? Que incorrem, às vezes, não só no ato covarde de tirar uma vida que está sendo gestada, como incorre também, às vezes, da própria mulher também perder a vida ali, né? Então, isso é uma discussão assim, muito, muito aprofundada. Agora, no confessionário não é um lugar, né, para o padre resolver isso, né? Então, o que ele vai ter que dizer? Foi, meu amigo, você vai ter que votar uma outra hora, né? Outro momento. Agora, se a pessoa chega aí, esse médico, por exemplo, né? Vai lá, eu vou lá, eu confesso lá porque o padre não me condena. Ok, mas ele fala para o padre que ele pratica o aborto na clínica dele? De repente, não. Ele fala que é um médico. Fala, eu sou médico, faz isso, fertilização, tem isso, aquilo e tal. Não assume, né, que eu pratico. Exatamente. Então, uma coisa é o aspecto da fé, que é uma coisa extremamente subjetiva. E outra coisa é o método da ciência, que é completamente diferente. Então, a fertilização in vitro é um método científico, né? Abortista, certo? Condenado pela igreja. Também, claro, né? Porque o que a igreja prega? A igreja, primeiro, ela começa, olha, o casamento tem que ser em função da procriação. Perfeito. Esse é o primeiro. Então, você casou para ter filhos. Tem casos específicos que não têm condições de ter filhos, às vezes pela própria biologia da pessoa. Por exemplo, o seu caso, o caso da Danube, né? E tantos outros, por aí você não é o único no mundo que quer ser pai e não consegue, né? Então tem uma série de coisas que envolve isto que não cabe, se a gente for falar isso, a gente amanhece aqui conversando, né? Então, a igreja coloca isso, né? E eu acredito, por exemplo, que numa relação marido e mulher, né, com o objetivo e a finalidade da procriação, né, de ter um filho, de gerar um ser humano no mundo e dar continuidade à história, eu acredito que nesse sonho do casal participa também a ação de Deus. Amém. Deus sonha com você. Então, antes, por exemplo, de você querer ter um filho e buscar ter esse filho, Deus já quer para você. Mas existe uma série de coisas aí, né? Se eu fosse casado, né, eu também não usaria o método de fertilização. Fertilização in vitro. Também não usaria. Eu não acharia que isso também não ia, né? Eu acredito como padre, né, redentorista, né, que sou missionário, né? Eu acredito que a fecundação, né, creio que a fecundação ela se dá, né, no ato do encontro
do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher. A ciência diz que não é bem assim, porque aquilo ali tem que chegar num determinado momento para que aquele corpo, quando começa a aparecer corpo de gente, então é que ele recebe a alma. Eu não sei onde que a ciência busca essa teoria para isso. Santo Agostinho até falava isso, São Tomás também falava isso. Então não é, gente, essas coisas não é tão nova assim, é uma discussão muito antiga e muito complicada também, né? Mas eu parto do seguinte questão daquilo que em filosofia a gente discutia sobre o ato e a potência, né? O que é o ato e a potência? Por exemplo, eu tenho aqui uma semente de laranja. Ela não é uma laranja, não é uma laranjeira. Ela é uma semente, né? Mas ela tem a potência de ser uma laranjeira e produzir milhares de laranjas, né? Então, nessa questão da concepção, né, eu quero entender que seja mais ou menos isso. Então, quando há o encontro, a concepção, aquilo ali ainda não é aquele pedaço de carne, isso ainda não é gente, mas ele tem a potência de ser um ser humano. Então, logo é um ser humano. Perfeito. Né? Logo é um ser humano. Agora, eu já atendi várias confissões ali no santuário, nunca peguei casos complicados assim. Imagina. Que, aliás, confissão é, na grande maioria das pessoas, né? Agora, se as pessoas dizem isso dos redentoristas, uma coisa é você dizer um caso específico que aconteceu num confessionário com um médico e um padre. Outra coisa é falar que todos os redentoristas são assim. Claro. Né, generalizar dessa Com maneira certeza. é Como eu muito disse, complicado. né? É rotular. Não é um isso. rótulo. Como eu comecei falando no início, né? Trata-se de um preconceito. E como é que a gente encontra a verdade nesse sentido? Buscando. Exatamente. Agora, pelo que eu conheço dos meus confrades que trabalham lá, eu acho que Ninguém confessou esse médico. Ou seja, se o médico falasse a verdade, por exemplo, vamos supor assim, não teria essa absolvição ali, porque não seria... se é verdade, o padre ia orientá-lo de uma outra maneira. Né? Agora, mesmo que é um caso complicado, porque o próprio sacramento da confissão, a pessoa vai lá confessar, ele confessou, ele abriu o coração dele, seja lá qual o pecado, qual a orientação que o padre deu, a coisa saiu, morreu ali. Então, né, depois para essas coisas divulgar e sair tudo. Então, há muitas interpretações equivocadas em relação, né, a isso. E depois do meu ministério sacerdotal de quase 28 anos, o que mais me marcava, né, numa atividade pastoral era justamente a confissão. Ouvir as pessoas. Imagina. Então, muitas pessoas que vão ali, principalmente as mulheres, que são as que mais procuram confissão, nós homens já somos muito cascudos, às vezes achamos que... Olha, eu confesso bastante. Tudo, né? Mas na grande maioria, assim, né? Principalmente as mulheres, o pecado que ela vai confessar, às vezes nem é pecado, é problema. É problema. Então, direção espiritual. Exato. Ela quer mais abrir o coração, que para vez é filho que está drogado, ela quer trocar ideia, ela quer conversar, ela quer desabafar, né? Desabafar, exatamente. Porque o pecado é uma atitude humana que ela arrebenta com a pessoa. Quando chega no ponto de chegar na tua consciência, de você procurar um padre para confessar, para buscar um perdão, porque não é fácil você reconhecer que você errou e pedir perdão. É um sacrifício, é uma caminhada longa. É uma humilhação importante. Você tem que se humilhar e dizer, pô, eu fui. É importante, né? É importante, é uma humilhação importante. Redentora. Exato. É uma humilhação redentora. Então, a grande maioria, ele quer partir, ele quer desabafar, né? Então, ali há uma orientação tal, e claro, como ele vem buscar o sacramento da confissão, tem a absolvição, né? Padre da absolvição, e o perdão quem dá é Deus. É isso. Mas por muitas vezes, digo aqui para vocês, nesse nosso bate-papo, né? Por muitas vezes a pessoa vinha, conversava comigo, confessava, e quando eu dava a absolvição, ela ia embora, eu baixava a cabeça, eu chorava. Imagina. Muitas vezes eu chorei. Imagino. Perguntava como que essa pessoa, vivendo essa situação, ainda está viva, ainda não está revoltada, ainda não saiu, ainda mantém esperança Ainda vem de superar. E vem buscar justamente no sacramento da confissão, na orientação do sacerdote, a saída para ela. E às vezes a saída é simples. E mas graças ela não a Deus. enxergar. E graças a Deus hoje a gente tem os redentoristas, a gente tem os sacerdotes, a gente Graças tem a Deus. isso para que você procure o sacramento. Vinde vós que estáis cansados. Nosso Senhor já diz isso. Traga os seus. Meu fardo é leve.
Meu jugo é suave. Por quê? Porque o pecado não precisa estar com você, meu irmão. Você pode confessar o seu pecado e buscar reconciliação com Deus, estar em estado de graça, e assim você de fato está fazendo algo concreto para a sua eternidade. Isso é escolha, isso é decisão. Exato. E é interessante, deixa eu só para comer, né? Não, mas é interessante, há um mistério por trás de tudo isso. Né? Porque às vezes a pessoa chega, confessa, né, e vai embora. Dali 5 minutos a gente esquece. Isso. 5 minutos esquece. Existem algumas confissões que eu vi que foram marcantes, como eu falei, às vezes eu Porque vocês tocam baixei no a humano, cabeça, né? eu chorei, que Bate toca no humano, né? Mas, né, a maioria, por exemplo, você Deus encontra apaga. com a pessoa na rua, tal, você nem lembra Deus do apaga. pecado dela. E é o que medo ela do ser humano, falou, né? Sabe? É o medo do ser humano, né? É Eu mesmo. vou falar com o padre lá, mas, gente, o padre vai ficar olhando na minha cara no outro dia na missa, vai me olhar. Aí aquela palavra foi pra mim. É por isso que o povo vai pra Aparecida, que tem um monte de gente, aí o padre não vai lembrar Não vai de mim. lembrar de ninguém. Não, e tem aqueles que eu vou lá confessar com um padre bem velhinho, que assume a verdade. Ele vai morrer logo, vai esquecer, vai morrer com ele. Vai nem ouvir, vai ficar lá, vai nem ouvir. Não é assim, não é o padre que perdoa, é nosso Senhor. Mas o nosso fundador, Santo Aí, Afonso, persona ele Christi. confessava todo mês. Ele tinha o hábito, todo mês, confessar. Ele tinha o hábito, todos os dias, visitar por 1 hora o Santíssimo Sacramento, da capela. Isso, graças a Deus. E escrever um livro, Visita ao Santíssimo Sacramento, lindo. onde ele narra ali cada dia do mês. Desde o dia 1º até o dia 30. Né? Escreveu isso das orações dele, daquilo, conversar. Eu também busco confissão mensal. Exatamente. Eu às vezes preciso mais. Antes da gente- E sacramento também é diário. Também vou. Só não vou na quarta-feira por causa do meu horário de escola, que eu dou aula, eu não consigo. Eu só não vou na segunda. É. E é isto. É isto. É Padre isto. Já Vilas acabou. Boas. Já acabou. Tá um bom papo. Tá mesmo, tá bom mesmo. mesmo, É né? isso. Deixar vai embora. É. A gente vai embora. Mas você sabe que eu tô aqui, né? É Sim, só sim, tá chamar. bom. A gente faz um Beleza. talk feed lá em casa também. Tá bem, tá bem. Pode me chamar. Tá bem. Pode me chamar que eu Aí vou. vai com uma cervejinha, porque aqui é água, viu, gente? Aqui é água. É, Em casa- eu continuo na água. Porque eu não bebo, mas eu continuo na água. Mas ele faz um churrasco bom, ele é bom. Eu Faz sei. Já comeu. eu sei. Tem que fazer um do Opa. mineiro agora. Perfeito. Boa, fechou. Beleza. Entendi Então, nada. agradecer, né? A gente vai encerrar aqui o nosso Talk Feeder dessa vez de uma forma diferente, mas a gente vai encerrar com uma bênção com Nossa Senhora Aparecida aqui, né? Mas agradecer ao Padre Vilas Boas, o tio Vilas, meu tio Vilas, agradecer a sua presença aqui, né? Saiu lá de São Paulo, foi pra Campos do Jordão? Hoje não. Não, Aparecida. Se ele foi pra Aparecida, aproveitou que estava no meio do caminho só para bater esse papo com a gente aqui, com toda a generosidade do coração dele, né? Foi lá, fui pegar ele na casa da minha sogra lá, então tirei do conforto lá da família para estar aqui conversando com a gente. Fazendo Então, 2 vezes. hã? Fez podcast 2 vezes aqui com a Fez gente. 2 vezes podcast. Podcast 2 vezes aqui, falou com o mesmo carinho com vocês, então agradecer, Padre verdade, Vilas, verdade. pela sua generosidade aqui, né? Ok, E bem. tá aqui o microfone. Eu sei que você não tem redes sociais, mas tá aqui para você falar o que você Quero quiser. agradecer também, cara. Quero agradecer também por todo o ensinamento. Muito obrigado. Verdade. Muito obrigado por todo o ensinamento. Assim, foi realmente redentor. É muito, muito gostoso de ouvir. A clareza que o senhor tem, o conhecimento que tem, a maneira que passa com uma transparência muito bacana e muito simples. Isso que é muito legal. Sim, sim. Que é muito simples, sabe? Chega no ouvido, é legal, entra no ouvido, a gente consegue ver, ouvir e sentir. E aí cria pensamento, cria memória, que cria crença e é real. Então é muito gostoso esse trabalho. Então, muito obrigado mesmo, tio Vila. Eu senti Opa. Para de ciúminho. Eu senti um Vila. cutucão aqui. Eu senti um cutucão, mas tudo bem. Não, jamais. Jamais. Porque assim, eu acho o seguinte, a gente tem missões, né? Tem pessoas que a missão é igual de Paulo, é lá nos gentios, é naqueles que ainda nunca ouviram. Sim. E tem pessoas que é igual de Pedro, é daqueles que já escolheram, sabe? Que eu vou afinar, que eu vou formar. E é gostoso a gente ver uma pessoa que tem essa missão, porque são redentores, e falam, é lá dentro, formam outros, Exato. né? De uma maneira simples, como se a pessoa nunca tivesse ouvido. Então, assim, é muito legal você Perfeito. entender isso. É muito bacana. Muito obrigado mesmo, de verdade. Ok, eu também agradeço o convite por estar aqui. O Estevão, a gente fala muito pouco.
Imagino. Né? Que a gente encontra pouco. Verdade. Né? Então, só nos encontros de família e tal, às vezes um e outro. Agora a gente encontra sempre numa chácara que a gente tem na Serra da Mantiqueira. O ano passado ele foi e gostou. Com né? certeza. Estarei Diz lá que vai esse ano, a gente vai esperar. Com certeza né? estarei. Quem não gosta, irmão? Mas aí, ontem ele. Privilégio de ser tio. Entra no WhatsApp, né, adicionou no WhatsApp, já fez a pergunta, imediatamente eu revotei e a gente Com já certeza. acertou na hora, não ficamos enrolando muito, não. Perfeito. Né? Redentorista. E Chamou, tô aqui, sim. né? E estamos aqui. E eu parabenizo vocês pelo trabalho, pela iniciativa. Eu não sou muito de redes sociais, sou mais aquele do rudimentar, por conta também do trabalho e não dá assim muito tempo. Eu gosto muito de livros, eu leio. Eu gosto de ler, pegar o livro, virar, mexer, comprar o livro, rabiscar, colocar meu nome, né? E aprendo muito com isso, né? Eu sei que nos sites da vida tem livro, hoje muitos livros, né? Aí, Escutem, né, jovens, digitais, leiam mas livros, jovens, pelo amor de Deus. Eu não sou muito simpático a ler no computador, eu quero ler o livro. Eu sou né? simpático. Eu leio bastante e-book. Eu sou do papel Exato. também. Exato, né? Mas eu sei que nas redes sociais hoje tem muitas coisas que às vezes certeza. entristecem a gente, muitas fake, muita gente que aproveita, né, do anonimato das redes sociais para fazer coisas que não deve, mas existe muita coisa boa também. Sei que tem muitos jovens bacanas, capacitados, inteligentes, né? E que são cristãos e que têm fé, que acreditam em Deus e que fazem as coisas bonitas, né? Tem alguns padres que fazem os sermões e mandam nos aplicativos, essas coisas, eu acho bacana. Eu não tenho muita facilidade para isso, né? Eu sou assim, desbanjar negócio, né? Mas aqueles que têm, eu admiro, apoio e acho que é bacana. E é um dos caminhos para a evangelização hoje. Com certeza. Porque o púlpito, as igrejas, os templos já não estão mais arrebanhando gente, não. Aqui vocês têm uma sorte muito grande, porque São José dos Campos parece que Tem bastante. né, tem muita gente, você vai em todas as missas, tudo, mas você nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, né? Olha, Mas não existe missa na internet, viu, gente? Não existe. Não, Só pra avisar. nada de online. Não tem missa online. Passou a fase, cara. Foi um pedaço. Catequese, tudo bem, mas não tem mais missa Foi o online, momento não. da vida no Mundial, foi permitido, acabou, faz tempo, irmão. lógico. Pelo né? amor de Deus. Exato, né? Mas tem um tempo, depois tem a missa na televisão, né? A televisão meio que despertou bastante. E é importante, se você não está em condições de ir à missa, Existe uma assistir na situação televisão, tudo específica. bem, mas agora, Específico, verdade. se Específico. você tem condições, a pessoa tem condições de ir à missa, é bom aos domingos prestar o culto ao Senhor. Com certeza. E ó, Eu trabalho de segunda a sexta no escritório. Fico sentado o tempo todo. Junto comigo trabalham 18 funcionários, né? Mas no domingo eu faço questão de descer até Pirapora do Bom Jesus e celebrar com Bom o Jesus. povo. Celebrar com o povo. Celebrar 2, 3, às vezes até 4 missas com o povo. Se eu não exercer o meu ministério no domingo, eu não corro um risco muito grande de perder o sentido do meu ministério. Então, eu sou administrador, mas eu sou padre também. Perfeito. Amém. amém. Tá bem? Amém. E é isso. É isso. Meu Ó, irmão. jovem, para uma coisinha. Jovem, ó. Presta atenção. Pode falar. Não, eu gostaria de algum jovem que tem, às vezes, no coração o desejo de ser padre. Não precisa ser redentorista. Pode ser diocesano, pode ser franciscano, depende do seu carisma, da sua vocação. Então, não tenha medo, não. Viu? Eu saí do nada, né, para chegar onde eu cheguei. E se você sente um chamado de Deus para ser um sacerdote, encare esse chamado. Tô colocando aqui Amém. o canal de comunicação dos Redentoristas Vocacional, que eu sei que existe. Então, tô colocando aqui para você, né, entrar Exatamente. em contato com eles. Amém. Amém. Eu acho que tem muitos jovens aí que têm vontade de ser padre, às vezes falta oportunidade, às vezes falta chamado. Né? Tem um medo, né? Às vezes tem um medo ali. Jesus chamou os apóstolos, depois encontramos o mestre que fala de Messias. Não foi Jesus que chamou, foi o outro colega chamado que falou para ele foi, mas pô, de Nazaré pode prestar alguma coisa? Presta, vem. Amém. Né? E é isso. É isso. Meu irmão, mais um programa. Mais um programa, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Meu irmão carismático. Meu irmão tradicional. Tradicional. E é isso, pessoal. Agora a gente vai encerrar com uma bênção aqui com Nossa Senhora, que a gente vai receber do Padre Vilas aqui, um padre redentorista do santuário, que administra o santuário de Aparecida, dar uma bênção com a Nossa Senhora Aparecida com vocês. Queremos agradecer a Deus por este momento de estar aqui e pedir também que Ele ilumine
né, essas pessoas envolvidas nesse trabalho de evangelização, de conscientização e de maturidade na fé. Né. Peço também por meio de Nossa Senhora, a primeira vocacionada do Pai, que não hesitou em responder positivamente, se tornando até mesmo como escrava do Senhor, mas para que a história da salvação acontecesse por meio do seu Filho. Pedimos à Mãe Aparecida que abençoe todos os jovens, abençoe as pessoas doentes, abençoe as crianças principalmente, né, neste mundo. Abençoe tantas essas pessoas que buscam nela com confiança. Abençoe o mundo de tanta guerra, de tanta violência, que a gente não consegue entender muitas vezes, né? Mas por trás de tudo isso, a gente sabe que não é um propósito que leva a Deus, que leva à salvação. Pedimos que Maria abençoe também todas as famílias, principalmente do Wesley, abençoe a família do Estevão, né, do Mineiro, né, seus pais, né, seus irmãos. Né. Desça sobre todos, né, aqueles que estão acompanhando, que assistem, que são assíduos deste trabalho feito aqui pelo Toque Fidei. Né. Deus Pai Todo-Poderoso, por meio de vossa filha Maria, enviaste ao mundo vosso Filho, para que pudesse nos garantir a salvação. Derrame sobre todo o nosso Brasil, sobre todas as pessoas, a bênção de todo aquele que vive buscando sempre a graça. Por meio de Maria, Mãe, a Rainha, Padroeira do Brasil, abençoe todas as famílias, por Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.